Pode ser que na sua carreira tenha alguma situação aí difícil de contar na entrevista, né? Como é que eu faço, Paula, para o entrevistador entender essa dificuldade que é um fato na minha carreira e ainda assim eu ser um bom candidato para o processo seletivo dele? Olá, eu sou a Paula Pedrosa, CEO da Paula Pedrosa Headhunter and HR Solutions. E hoje a gente vai ter uma pequena conversa para que você saiba como contar alguns detalhes que às vezes são difíceis na carreira numa entrevista de emprego. Sabe aquele motivo de saída que às vezes foi realmente porque ali você não se dava muito bem com seu superior, ou por algum motivo dele, ou por algum motivo seu, mas enfim, o relacionamento ali não acontecia e acabou que o relacionamento profissional também foi estremecido a ponto de você ser desligado? Tem algumas situações assim que às vezes a gente passa na nossa carreira, né? Mas na hora da entrevista de emprego, vão perguntar de você. Você vai precisar falar alguma coisa, mas como falar isso é a situação que vai fazer você ser bem-sucedido ou não nessa sua entrevista. Antes de tudo, saiba que você não precisa e nem deve se depreciar, tá? Espere chegar o momento adequado da entrevista para tocar nesse assunto. Às vezes o entrevistador ainda nem perguntou e você está tão nervoso com esse ponto que você de alguma forma já se adianta e traz a situação sem ter sido perguntado a respeito. Então, primeiro, se acalma, conversa com ele sobre o que ele está perguntando e quando chegar e se chegar o momento certo, você vai colocar essa situação. E aí chegou o momento, ele perguntou. O ideal, gente, é sempre, durante todas as etapas e durante toda a entrevista, você ser sincero e transparente. Então, você tem que trazer a realidade, contar o fato que ocorreu, mas de forma alguma você deve dar nenhuma conotação de estar falando mal de alguém ou de estar falando mal da empresa que você estava anteriormente. E outro ponto importante é pedir confidencialidade. No momento que você pede confidencialidade do entrevistador, ele vai entender que você é um profissional maduro, que você está levando aquele assunto a sério e que você está contando porque você está numa entrevista de emprego e foi perguntado a respeito, mas ainda assim você tem maturidade suficiente para pedir confidencialidade, entendendo que aquele é um assunto sensível que não deve sair dali. É importante também você colocar os fatos que são necessários serem colocados, tá bom? Não é preciso, por exemplo, você falar de questões de números da empresa ou de alguma questão muito estratégica, porque você está sendo avaliado. E aí o profissional, o recrutador que está entrevistando você, ele também vai entender que talvez em algum outro momento você também vai abrir algumas questões estratégicas. Então a dica aqui principal é você usar do bom senso para colocar de forma sincera e transparente a situação que aconteceu, mas ainda assim pedir confidencialidade, evitando de qualquer forma falar mal de alguém ou abrir algum dado sigiloso, algum dado confidencial. E para finalizar, você pode mostrar como você reverteu a situação, que não necessariamente aconteceu naquela empresa. Pode ser que você teve ali uma situação, te trouxe um aprendizado, como você foi desligado, você não teve a oportunidade de aplicar naquele mesmo local, mas numa nova atuação que você teve posterior, por já ter tido aquele aprendizado, você já teve a oportunidade de não errar novamente, de fazer diferente. Então você vai mostrar para o entrevistador o aprendizado, como você colocou em prática e mostrar como você cresceu com isso. A partir daí, sim, você conseguiu contar a sua situação difícil de carreira, conseguiu reverter o quadro e seguir bem no processo seletivo. Eu espero que essa dica tenha te ajudado. E outra, treine antes de falar. É importante para você saber colocar bem as palavras. Assim como essa dica, a gente tem várias outras aqui nas nossas redes sociais, então continue nos acompanhando.